Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do projeto de explanações evangélicas da nossa querida Seara Bendita. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Muito bem, quando pequenos, vovó contava histórias para nós. Uma história muito conhecida que nós adorávamos, ela sempre repetia. Contava do seu jeitinho e nós ficávamos ali maravilhados com a vovó contando a história. Conforme fomos crescendo, ouvíamos às vezes pessoas dizerem coisas que não tínhamos notado na história, ou será que vovó não tinha contado? E segue a vida. E novamente vem pessoas falando coisas diferentes do que tinha na história. Então chega um momento em que nós vamos ler essa história para ver o que está acontecendo. E percebemos que a vovó contava a história do jeitinho dela, do jeitinho que ela achava que a gente ia compreender, ou nós compreendíamos com o que tínhamos naquele momento. Então assim nós nos tornamos livres para poder interpretar aquela história da melhor forma. É sobre isso que nós vamos refletir hoje, sobre a liberdade. E estamos nos baseando na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 3, versículo 17, ele nos disse: Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Muito bem, Paulo nos diz nessa carta, falando, além de outras coisas, sobre o Velho Testamento, falando a respeito de Moisés, a forma que ele trouxe a mensagem de Deus, que foi gravada na pedra para que o povo da época confiasse e acreditasse que aquilo era divino. E ele contava de uma certa forma, assim como vovó contava para nós, de uma forma que o povo pudesse entender, compreender e aceitar. De certa forma, vinha meio mascarada, vinha um véu sobre aquela história para que todos pudessem compreender do jeito que ele achava que eles compreenderiam. Mas preparou, inclusive, o caminho para a chegada do nosso Mestre Jesus, o nosso doce Rabi, amoroso, que veio não contradizer o que Moisés disse, mas complementar. Ou melhor ainda, desmascarar, tirar esse véu, como nos diz Paulo nesta carta, para que todos pudessem ter acesso a essa verdade, a essa liberdade, e que essa mensagem ficasse gravada nos corações de cada um, não tendo mais a necessidade de ser gravada na pedra. Então, no livro Palavra de Vida Eterna, através de Chico Xavier, Emmanuel nos diz na lição 24, a liberdade com que o Cristo nos liberta das algemas da ignorância e da crueldade. Porque muitas vezes, se nós não sabemos, nós estamos fazendo porque não sabemos, não temos essa informação. Então o Mestre veio com seu amor, com toda a sua bondade, compreensão, auxiliar a descortinar essas leis de Deus, a realmente compreendê-las. Porque Jesus, o que ele fazia? Ele tinha as suas atitudes, as suas ações, e então ele ia pregar, ele ia divulgar os seus ensinamentos. Com isso, ele tinha muita fidedignidade no que ele dizia, porque ele já havia feito o que ele dizia. Era compatível, não como muitos daquela época e ainda das épocas de hoje, que falam algo, mas agem de forma diferente. Então, a maior ferramenta de ensino do Mestre foram os seus exemplos. Jesus, em toda a sua superioridade, o espírito de maior envergadura que já habitou o nosso planeta, ele jamais humilhou alguém, ele jamais rebaixou alguém. Ele, em sua grandeza, aceitou ser auxiliado por simples pescadores, por humildes, porque ele não queria doutores da lei, ele não queria aqueles que tivessem grande sabedoria ou conhecimento, ele queria aqueles que tivessem o coração aberto a receber os seus ensinamentos e principalmente a segui-los. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi provado, ele foi caluniado, testado, traído, negado até pelos seus mais próximos, mas sempre aceitou e compreendeu, amando todos nós, porque o seu objetivo era um bem maior, nos provando também que por toda a dificuldade que nós passamos, nós podemos nos manter firmes dentro da lei de Deus. Porque a dor, o problema, a dificuldade, nós podemos classificar
como molas propulsoras que nos impulsionam a seguir em frente. Imaginemos se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nada que nos fizesse movimentar. Nós poderíamos ficar ali parados, estagnados, sem nada ter que fazer. Elas nos fazem nos movimentar, querer retirar a dor, querer superar a dificuldade. E desta forma nós vamos evoluindo, nós vamos nos melhorando e crescendo. Nós já temos contato com o Evangelho do Cristo. Nós temos nas nossas consciências as questões das nossas responsabilidades. Nós podemos fingir que a gente não sabe, mas a gente sabe que no fundo sabemos o que temos que fazer. Na questão dos livros dos Espíritos, questão 621, Kardec perguntou: aonde estão as leis de Deus gravadas? E a resposta? Na nossa consciência. Então, nós temos conhecimento do ensinamento do Cristo, nós temos consciência do que temos que fazer. O que nos falta? Aceitar e, principalmente, agir. Jesus é nosso guia, nosso modelo, nosso norte. Temos também o GPS divino, que está sempre nos auxiliando, redirecionando constantemente a nossa rota, porque nós insistimos ainda em pegar um atalho, um caminho mais curto, aquele que eu acho melhor, mesmo que o GPS literalmente nos diga: essa é a melhor atitude, este é o melhor caminho, mas nós insistimos em fazer o nosso caminho. Não tem problema nenhum, a escolha é sempre nossa, da nossa criação, da nossa simplicidade, até a nossa perfeição relativa, que é o nosso destino final, a felicidade que o Pai quer para nós. Todos nós vamos percorrer esse caminho, mas a escolha de como ele será é livre escolha de cada um de nós, o nosso livre-arbítrio. A vantagem é que o Pai sempre nos dá a oportunidade de recomeçar, de escolher um caminho melhor. Se nós temos, por exemplo, um problema de saúde, nós vamos procurar um médico. Se eu tenho um problema financeiro, eu vou procurar o auxílio de um banco, um empréstimo. Se eu tenho uma dúvida, eu procuro alguém que possa me aconselhar. Se eu estou perdido na religião, eu posso procurar, buscar em vários locais. Nós sempre vamos ter amparo e sempre vamos ter o auxílio, ferramentas que nos auxiliam, mas o que adianta eu ter a ferramenta se eu não coloco ela em prática, se eu não faço uso? O médico me dá o remédio, mas eu não tomo. Eu vou lá, pego o empréstimo, mas não pago a minha dívida. O amigo me aconselha, eu não dou bola para o conselho dele, faço o que eu quero. A fé que nós temos que ter, a nossa religião, não importa onde nós estejamos, importa fazer, dar o primeiro passo. Sabe qual é o mais importante? O nosso passo, o nosso primeiro passo. Para qualquer jornada, para qualquer caminho que vamos seguir. Começamos com um primeiro passo e Deus nos auxilia no segundo, no terceiro, no quarto e assim por diante. E fica muito mais fácil caminhar com Ele do que caminhar sozinho, não é verdade? Jesus, sempre que Ele curava, que Ele auxiliava, o que Ele dizia? Tua fé te curou, vá, não peques mais. Ele sempre convidou. Nunca intimou ninguém, ele sempre tocou com seus exemplos para que o seguisse, mas também nos pediu ação, atitude. O que queres que eu faça? Haja. Eu faço, mas lembra, o mais importante é darmos o nosso primeiro passo. Pode ser o mais difícil, mas que tal a gente tentar dar o primeiro passo e sempre vamos continuar caminhando com o auxílio de toda a providência divina. Desde o nosso início até a nossa perfeição, sempre seremos guiados, auxiliados, livres para escolher o nosso caminho e também receber as consequências sobre isso. Tudo inicia, transcorre, termina conosco. Nós pedimos, mas nós temos que aceitar, assumir a nossa parcela de responsabilidade e agir o quanto antes. Chega de atalhos. E ainda na lição 24 de Palavras de Vida Eterna, Liberdade em Cristo, para nossa reflexão que Emmanuel nos diz. A liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim
a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nesta base estamos enfim livres para atender aos desígnios do Eterno Pai. Que a paz e o amor de Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. Graças a Deus.